Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua busca pela palavra dele, pelo conhecimento das Escrituras Sagradas. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. E estamos prosseguindo aqui fazendo o que a gente sempre faz, abrindo o texto sagrado, capítulo por capítulo, verso por verso, e estudando, buscando sempre conhecer o contexto de cada passagem e os elementos históricos, geográficos, elementos de religião, para poder compreender bem a palavra do nosso Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Nós temos aqui nessa série estudado todo o livro de Atos. Nesse momento, já temos completos Mateus, Marcos, Lucas e João aqui no canal em playlists, que você pode também aproveitar o conteúdo. E agora vamos seguir com o nosso estudo. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Vamos dar uma breve recapitulada para a gente lembrar do contexto. Paulo estava preso em Cesareia, sem uma acusação precisa do que ele haveria feito, sem testemunhas, sem provas, mas lá foi deixado pelo governante romano anterior, que era Félix, porque Félix, em primeiro lugar, queria arrancar suborno de Paulo e, em segundo lugar, queria conseguir alguma simpatia dos judeus, o que ele acabou não conseguindo e foi deposto por Roma e sucedido, então, por Festo. E Festo chegou até a província, chegou, então, como novo governante. E aí, 3 dias depois de chegar lá, ele subiu, então, de Cesareia, que era a capital romana, para Jerusalém, que era a capital religiosa dos judeus. Subiu porque, para um contexto religioso, e para Jerusalém sempre é subir, mas no caso, geograficamente também é, já que Jerusalém é um lugar mais elevado. E lá haviam os chefes dos sacerdotes, os saduceus e os judeus mais importantes, que compareceram com as suas acusações contra Paulo. Eles haviam feito um primeiro julgamento no Sinédrio, não chegaram a conclusão nenhuma, brigaram entre eles, levaram acusações contra Paulo até Cesareia, não conseguiram também chegar a lugar nenhum, e tentam mais uma vez, agora com Festo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Sim, eles já haviam tentado isso antes, uma emboscada para matar Paulo. Essa era a razão de Paulo estar em Cesareia. Então era sim contra os interesses de Paulo ser levado para Jerusalém, porque eles já haviam planejado e tentado executar um ataque para assassinar Paulo. E aí o Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Festo já devia estar inteirado do caso. De qualquer maneira, ele era a autoridade máxima, a sua capital não era Jerusalém, era Cesareia. Então, em vez de transferir Paulo para lá e ele ter que ficar lá para o julgamento, ele falou: estou voltando para o meu lugar, vocês é que vão até lá e apresentem o caso, se é que vocês têm alguma coisa. E tendo passado com eles de 8 a 10 dias, ele voltou então, desceu para Cesareia, e no dia seguinte ele já convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Já queria resolver aquele caso. Félix ficou enrolando ali por 2 anos e Festo parecia já querer dar algum andamento para aquela situação. Então, quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao redor de Paulo, fazendo contra eles muitas e graves acusações que não podiam provar. Então o pessoal tentou transformar aquele julgamento numa balbúrdia, Todo mundo rodeando Paulo, gritando coisas contra ele, acusações, sem qualquer prova, sem qualquer testemunha. Já tinham se passado 2 anos, mas o ódio deles não tinha esfriado em nada, e eles estavam ali, então, tentando conseguir a cabeça de Paulo, Então fazem aquele momento pavoroso, tentando ali um julgamento sem um processo, sem acusação, sem nada que valesse a pena. Então Paulo fez a sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Como era direito romano e cabia corretamente aos acusadores provar a sua acusação, Paulo foi simples. Eu não fiz nada. Nem contra César, nem contra o templo, nem contra os judeus. Não tem nada contra mim. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo. Festo sabia que o anterior Félix tinha sido acusado pelos judeus e a acusação colou. Então, ele resolveu fazer aqui ainda um social, vamos dizer assim,
resolveu perguntar para Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Ou seja, ele garantiria que seria um julgamento perante Roma, né, perante a autoridade romana, mas em Jerusalém. Ele estava ciente que tentaram matar Paulo anteriormente, que a transferência de Paulo para Cesareia foi porque eles haviam tentado fazer uma emboscada. Então, Festo dá uma forçada aqui com Paulo, né? E Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César. Porque todo o tribunal romano era um tribunal de César, né? Todos representavam a autoridade de César. E ele falou: é onde eu devo ser julgado. Né? O julgamento correto é perante a autoridade correta. Não fiz nenhum mal aos judeus, como tu bem sabes. Porque até aquele momento não tinha nenhuma acusação concreta, não tinha testemunha e não tinha nenhuma condenação contra Paulo. Se de fato sou culpado de alguma coisa que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Não havia nenhuma acusação correta, então Paulo fala isso com muita tranquilidade. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Porque levar Paulo para Jerusalém era o equivalente a entregar Paulo para ser morto. E Festo sabia disso. Festo sabia que haviam essas tentativas, né, essas pessoas com desejo de morte para Paulo sem julgamento. E aí Festo, depois de consultar seus conselheiros, declarou: você apelou para César irá. Por que Festo teve que se aconselhar? Porque o caso de Paulo era peculiar. Vamos revisar? Paulo estava apelando para o imperador. Normalmente, há uma apelação para o imperador, que era a corte máxima, né? Corte não, mas o julgamento máximo, era de indivíduos condenados e até normalmente condenados à morte. Paulo não tinha sido condenado em nenhum julgamento, nem pelos judeus, nem pelos romanos. Não houve um único julgamento condenando Paulo. E Paulo apelou para César. E aí, será que pode? Por isso que ele teve que consultar os seus conselheiros. E podia, sim, podia. Porque o próprio processo estava comprometido e era direito de Paulo, como cidadão romano, pedir um processo diante do imperador para que o processo fosse correto. E por que estava comprometido? Porque a acusação mudou. A acusação inicialmente foi de ele ter introduzido o Trófimo de Éfeso no templo, o que não era um crime, seria crime se o Trófimo tivesse entrado, então o Trófimo seria o criminoso. A acusação mudou disso para o Paulo ter profanado o templo, mas não diziam qual foi a profanação, então só o fato de ter mudado a acusação, o processo já tinha que ter sido anulado ali, encerrado. Os acusadores não compareceram no julgamento porque eles eram da Ásia, eles eram viajantes. Eles foram lá e tentaram matar Paulo. Não conseguindo matar Paulo, voltaram para sua região. Então não tinha mais acusadores. Tinha que encerrar o processo. Mesmo assim, Festo queria levar Paulo para Jerusalém, onde era notório, público e sabido que já haviam tentado linchar Paulo publicamente e depois fazer uma emboscada. Paulo precisou apelar para que o processo fosse correto. E aí Festo então se aconselhou e disse: você apelou para César irá. E aí, alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. O rei Agripa aqui é o Herodes Agripa II. Ele era irmão da Drusila, que a gente viu anteriormente, esposa do Félix, e irmão também de Berenice. Então aqui estavam os irmãos, chegaram a Cesareia, né, para ver o governante local. Eles eram reis colocados por Roma sobre uma vasta região, e o Festo aqui governava aquela região ali, onde ele estava. E como estavam passando muitos dias ali com Festo, Festo provavelmente tratou de diversos assuntos importantes, e aí chegou um momento oportuno que ele viu e explicou o caso de Paulo para o rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando foi a Jerusalém, o chefe dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele pedindo que fosse condenado. Então aqui é o Festo, né, passando para o rei Agripa II o caso de Paulo, um caso muito exótico, um caso muito peculiar. E aí Festo fala para Agripa que disse para Paulo que não é costume romano condenar alguém sem antes que ele se defronte pessoalmente com os seus acusadores. Ou melhor, Festo disse para os acusadores, né? Sem que ele se defronte com os acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. O que nunca aconteceu. Porque os acusadores de Paulo, que eram alguns judeus da província da Ásia, nunca compareceram para apresentar o seu caso contra Paulo. Sempre eram outros que apareciam. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, de fato, né? A gente viu que ele já julgou, já botou o caso em julgamento no dia seguinte, né?
Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que fosse o homem apresentado. Fez isso, fez isso. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Porque é natural que Festo chegando ali, né, tinha um homem preso já há 2 anos por Félix. Tinha todos aqueles pedidos para matar o homem. Bom, devia ter feito algo grave, né? Talvez ele pensasse assim, um homicida, alguma coisa assim. Nada. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da própria religião deles. E de um certo Jesus, já morto, que Paulo insiste que está vivo. Tem tradução que fala assim, um certo Jesus defunto, que Paulo insiste que está vivo. Então, para Festo, o caso era muito esquisito, né? Eles estavam querendo matar o homem porque, na visão de Festo, tinha um certo Jesus que estava morto e Paulo insistia que ele estava vivo, mas isso não é motivo em lugar nenhum para matar alguém. Então, para Festo era um caso muito estranho. Claro que Festo não entendia que a discussão era sobre ressurreição, né? Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali sobre as acusações. Mentira, né? A gente sabe que ele fez isso para tentar conseguir lá um agrado, né, com os judeus. E apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. De fato, né? Então Agripa disse para Festo assim, eu também gostaria de ouvir esse homem. E ele respondeu, amanhã o ouvirás. Um caso bem peculiar que chamou a atenção de Agripa, porque Agripa, sendo ele também do povo judeu, ele achou o caso peculiar, né? Certamente ele já conhecia o caminho de Cristo também, tinha ouvido falar, tinha se inteirado, os romanos sabiam das coisas, né? Os judeus, os chefes também sabiam, e ele achou o caso todo muito curioso, né? Então falou, eu também queria ouvir esse homem. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa, né? Aqueles usuais bajuladores ao redor deles, toda aquela coisa de governante, né? Isso é terrível porque os governantes humanos, eles providenciam para que eles sejam saudados pelas pessoas, né? Eles providenciam as próprias honrarias, e assim foi, já era assim, continua sendo, né? Então, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Todo mundo foi lá dar uma bajuladinha, né? Porque estava lá o grande, o rei Herodes Agripa. Então Festo disse, ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. É aquela coisa pomposa, né, de momento das autoridades. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que não deveria mais viver. De fato, né, foi tudo aos gritos e uma comoção popular meio doida. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Então ele está dizendo aqui que ele verificou, né, ele verificou e não tinha nada para a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Aqui Festo exagerou no resumo, né? Ele cortou um monte de coisa aqui, e ele cortou assim, ele está admitindo que não viu nada digno de pena de morte em Paulo, mas ainda assim queria julgar Paulo em Jerusalém. Aí pulou essa parte por conveniência para ele, é claro, né? E já pula direto para o apelo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a Sua Majestade. Sua Majestade é o imperador César. Por isso, só para você saber, tá? Se você não sabe, César é um título, tá? Não era nome. Hoje é nome. Mas César quer dizer imperador, né? É daí que vem Kaiser, no alemão, que vem Czar, do russo, tá? Era um título. Por isso o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, tenha algo para escrever. De fato, não se podia enviar um prisioneiro para Roma, para julgamento perante o imperador, sem que se mandasse o caso muito bem escrito, senão era Festo que ia se dar mal. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Não parece razoável para Festo, né, para o seu futuro, porque se ele faz isso, o preso pode não ser recebido, pode ser devolvido e o Festo pode se dar mal por incomodar o imperador com bobeiras. Então ele tinha que escrever o caso, escrever bem. Por isso faz essa reunião aqui. Claro, na verdade a gente sabe que isso aqui é tudo balela, né? Ele fez isso aqui porque a Agripa ficou curioso. A Agripa queria ver Paulo, a Agripa queria show, queria entretenimento, com um preso exótico, e aí o Festo fez isso, e aí faz essa onda toda, porque tá cheio de gente ali importante, autoridades, né? Para dar uma cara, assim, de uma coisa um pouco mais formal, né? Mas, na verdade, era para entretenimento de Agripa, como muitas vezes acontece com esses poderosos absolutos inquestionáveis, né? Então, com isso, a gente encerrou o capítulo 25. Esse foi um capítulo mais breve. Convido você para seguir a sua leitura da Bíblia, para a gente retomar no próximo vídeo, no 26.
e seguir vendo o que acontece aqui nesses episódios, nesse finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos. Mais uma vez, eu lhe peço, se esse conteúdo foi bom para você, foi relevante, eu peço só uma coisa: passe isso para alguém, ajude alguém. E muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!